Acho é que o nível de empatia do brasileiro, de consciência social, é baixo. Sim, Essa é a minha premissa e a minha observação lidando com a realidade brasileira. E que nós temos uma baixa conexão de identidade coletiva, nós não nos sentimos parte dessa família, nós não temos esses laços de família, de nação, que são construídos na base da história, de líderes, heróis, coisas em comuns, as nossas coisas em comuns, ou o momento que a gente se sente brasileira quando a gente veste a camiseta do time, da seleção. Isso não é um elemento suficiente para a geração de um sentimento de nação. Então, a gente não vê irmandade na dor do outro, a gente não entende que estamos todos no mesmo barco. O nosso barco é um barco cada um por si, salve-se quem puder. É um pouco dessa realidade anárquica aqui do mundo. Nós somos uma sociedade de orientação familiar, ou seja, eu protejo o meu núcleo, a minha família, dos meus amigos, e o resto é cada núcleo, cada clã, salve-se quem puder. E eu acho isso muito problemático, porque é muito difícil você criar aquela massa que eu descrevi, que é a vantagem da criação do Estado-nação. Isso reflete também nos nossos governantes, não reflete? Claro, porque os nossos governantes vieram da onde? Sim. Esse é o problema do brasileiro também. Verdade. Ah, não, é culpa do governante. Bom, desculpa, esse governante ele não veio de Marte. O Elon Musk não foi lá, buscou ele com a SpaceX e trouxe ele para cá e falou assim, agora você vai ser governante do Brasil. Não, ele reflete a sociedade. Isso, ele veio da sociedade brasileira, ele teve voto da sociedade brasileira, os brasileiros gostaram dele, concordaram com ele, pensam que nem ele. E aí, beleza. Então, nós temos os líderes que vieram da nossa sociedade, eles são uma réplica do que as pessoas pensam. Inclusive, as pessoas Quase concordam. uma réplica. Assim... Mas tudo bem, desculpa, vai lá. Não. Quase uma réplica, sim e não. Se não é uma réplica, porque você vota de novo nele. Entendeu? Assim, porque... em algum nível, é uma réplica. Posso explorar? Pode ser num nível Em algum nível. Em algum nível é uma réplica. Nível é. Essa questão é interessante, eu queria tocar nela daqui a pouquinho, mas acho que tem um ponto que é legal que você trouxe, que é esse sobre a consciência social do brasileiro, tá? Eu acho isso aí muito rico como assunto, muito. Eu acho que o pessoal em casa também vai achar isso. Para mim, esse é um dos temas que mais... Assim, quando você olha para... Me pergunto, qual é o maior problema do Brasil? O que vocês querem dizer como consciência social, para deixar claro? Pra mim, nação. Eu sou da mesma família que você. Ele falou bem. E aquele cara ali, ele é igual. Ele é igual. Nós somos todos brasileiros. E ele deveria ter oportunidade. Não é só que ele deveria ter oportunidade. Quando você faz parte de um time, você está jogando junto. Então, o brasileiro não joga junto. Perfeito. Mas posso falar... Ele joga cada um por si. Por quê? Porque nós não temos identidade nacional, coletiva. Mas ele trouxe, eu acho que é um ponto que é central. Que assim, se eu tenho essa empatia, eu não sinto... Eu não deveria sentir por assim, consequência... uma empatia em relação à pessoa que está passando fome e, por consequência, eu deveria fazer o esforço necessário e o sacrifício necessário para tirá-la desse Esse é um nível de evolução mais alto. Que a gente ainda não chegou. Isso. O que eu estou dizendo é que antes de você sentir empatia sobre todos, você vai fisicamente, por uma questão de tempo, por uma questão de gestão da sua vida, você vai ter que sentir empatia por alguém. Para aqueles que você se identifica. Isso, e são os próximos. Só que numa escala maior... Clã. Isso, só que o que vai fazer você sentir uma empatia, mesmo que você não tenha essa capacidade de transcender e olhar o todo, é você ter um laço com o todo. O nacionalismo, o patriotismo, no seu sentido mais positivo de todos. Não no sentido de olhar o outro e ter raiva do estranho, do estrangeiro. Mas no sentido de amar o estranho que é igual a mim, porque ele é brasileiro. O nosso senso de patriotismo é muito baixo. Mas isso tem a ver também, porque assim, confunde-se nisso que você está falando aí. Você está falando da sociedade, olhar para a própria sociedade e se identificar. Mas tem um outro jeito de olhar para a palavra patriotismo, que é a sociedade olhar para os seus governantes e se identificar. A gente não está nesse momento. Eu acho que a gente olha para os nossos governantes e sente nojo. Tudo bem, mas assim, o ponto é que se a gente fosse unido entre nós, a gente não estaria escolhendo esses governantes.
Porque a gente teria um senso de clareza de qual que é o interesse de todos nós, o interesse da nação. Não existe a noção de interesse nacional, não é uma coisa muito fácil de se definir. O interesse nacional, o que é isso? Isso são discussões profundas dentro de um país. Afinal, a Rússia, a União, os Estados Unidos, são a milhões Europa. de pessoas. Isso, exato. E é uma discussão democrática, complexa, polêmica, filosófica, profunda. Vai ter muita discordância. Isso. Só que no final das contas, você sente e fala assim... Essa linha aqui não dá pra gente cruzar, porque essa é a nossa linha de todo mundo e da irmandade... do país. O meu ponto é, nós não temos isso estabelecido. Por quê? Como que você constrói essa identidade coletiva? Ela tem que ser baseada em valores, em cultura, em história. Mas não em empatia? Você estava falando antes de empatia. Não. A empatia no nível individual. Ela ajuda você... Porque a grande questão da empatia olhar para o outro. Se eu tenho empatia... E eu tenho uma pessoa que está morrendo de fome. Por exemplo, vamos lá. Cracolândia, em São Paulo. Mas assim... Cara, são pessoas morrendo de fome, desesperadas, fumando crack, criança, desesperada. Mas e aí? Cadê a empatia com essas pessoas? Mas Álvaro, uma coisa é você... Obrigação. Eu me sinto com essa obrigação. Eu falo, cara... Tudo bem, mas uma coisa é você ter... Eu acho que tem que ajudar essas pessoas. Assim, para mim é inquestionável isso, tá? Tudo bem, mas aí você quis ajudá-las por empatia. Não, mas eu sinto isso... Você ajudou ela pontualmente. O que eu tô falando não é ajudar só. Eu tô falando da gente ter um senso de propósito com uma direção e com um objetivo final comum. Não, perfeito, mas entendeu? Empatia não vai te dar isso. Tudo bem, eu concordo com você. Mas assim, eu digo assim, o que eu quero dizer com essa empatia? Há algo que é desperto em relação ao outro, que faz parte do seu país, eventualmente que não faz, mas que faz parte do seu país, está aqui nesse universo que a gente está chamando de Brasil, que a gente sente que não pode estar na merda absoluta. Tudo bem. Esse é o grande ponto. Mas espera um pouquinho. Eu sei que é o que ele estava fazendo. Você pode. Como é que a gente trata quem está na merda absoluta? A gente vai efetivamente cortar na carne, eventualmente através de impostos, e a gente vai ter programas para tirar essas pessoas da merda absoluta, ou a gente vai falar, não, a gente vai ter um grande conceito de nação, mas elas que fiquem na merda absoluta e morram de fome. Para a sociedade isso daí é horrível, porque é um puta desperdício de pessoas, de potencial. Mas que isso é sofrimento humano. Espera um pouquinho, gente. É gente morrendo. Você consegue sentir empatia por qualquer outro ser humano. Ele Sem não dúvida. Precisa ser, é uma função biológica ligada ao córtex. Ele pode ser russo, ele pode ser ucraniano, ele pode ser turco. Pré-frontal medial. Ele pode ser francês e pode ser alemão. Não tem a menor dúvida. Pronto, mas não, assim, a empatia, ok. É uma qualidade, uma resposta humana necessária para a gente ter um mundo melhor? Mas para a gente construir uma nação, um país que caminhe adiante, só a empatia não será suficiente, porque não nos dará o senso ponto de partida. Eu quero saber se direção e de objetivo final coletivo. Mas a discussão que eu tô tendo não é sobre essa empatia. A gente tem que tirar da merda quem está na merda. Tirar na merda aquela pessoa que está miserável. Em última instância, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente criar um senso de identidade coletiva. Então a gente tem que... Então tá bom. Então não é bem uma questão de tirar da merda. Se a gente tem que fazer uma ação imediata para tirar da merda, ou a gente tem que tratar do ponto de vista da formação desses sensos mais profundos e filosóficos? Quando a gente criar esse senso... que não é tão distinto ou tão mais complicado do que criar esse senso de empatia que você quer instantâneo de resposta. Você acabou de concordar que é algo que ela existe, mas ela não tá servindo. Ela não está dando conta do Brasil, certo? Se ela estivesse dando conta, a gente não estava falando desse problema. Nunca dá exato. Então pronto, não é suficiente. Então meu ponto a empatia não vai resolver. Não. A empatia é necessária, é boa, é importante. Ela é intrínseca. Ela é intrínseca, ela está na essência humana. Mas nós precisamos ir além. E para a gente ir além, a gente precisa construir um senso de identidade comum. Isso. De irmandade. Isso envolve tirar quem está da merda na merda ou não? Claro que envolve. Como é que você deixa sua família vivendo em termos no lixo? emergenciais, você acha que sim? Entendeu? Tipo assim, o que você quer falar de emergencial? Você quer dizer rápido. Eu estou dizendo para você, não vai ser rápido. Não, tudo bem, mas quem está ali... Por exemplo, vamos pensar numa situação bem prática, assim, que me tocou muito, tá? Era o meu centro de preocupações com o Brasil, até o meu centro de preocupações emocionais do ponto de vista impessoal ser deslocado lá para a Ucrânia. Petrópolis. As pessoas perderam as casas. E, assim, na minha visão, do ponto de vista de uma sociedade que exatamente por esse princípio, a gente tem que estar preparado
para, de fato, cortar na carne e tirar essas pessoas de uma situação enfim, de abandono. Entende? E não é com R$300 por mês, eu tenho a impressão que é isso que quem perdeu a casa está ganhando durante um tempo curto, que a gente vai tirar essas pessoas da situação. Então, é muito disso que eu estou falando, é mundo real. O que a gente faz com quem está na merda absoluta, seja por causa de um evento climático ou seja por qualquer outra razão. A gente precisa considerar todas as pessoas que estão nessa situação parte da nossa família. Isso só ocorrerá quando nós tivermos um senso de nação, uma identidade coletiva comum. Porque, assim, o nível de situações catastróficas diárias que o Brasil vive é imenso. Certo. E aí você fala assim, você deveria ter empatia. As pessoas elas vão desligar, elas vão falar assim, eu não posso ter empatia com tanto problema. É tanta desgraça que a gente perde a empatia. Você perde a empatia e a resposta. Nós precisamos tratar do problema na raiz. A gente tem que começar a construir uma nação onde as bases, os pilares para essas tragédias não acontecerem, serem solucionadas. Tá certo. Isso só vai acontecer se a gente se vê parte da mesma família. Claro. Como é que a gente vai se ver parte da mesma família? Nós não sabemos a nossa história. Não sabemos os nossos valores. Porque assim, qual o valor brasileiro? Pô, a gente é legal, a gente é simpático, a gente é festeiro. Não é um valor. Não, pelo amor de Deus. Não é esse o valor que vai nos unir, entendeu? Claro que não. Então, a gente precisa entender para onde nós queremos ir, quem nós somos, o que fizemos até agora e de onde viemos. A gente não sabe a história, não sabe a cultura, não tem líder, não tem herói. O que nos une? O time de futebol nos une? Mengão, porra. Muito bom. Eu gostei muito. Tu é Mengão, né, cara? Eu não torço pra nenhum time. Então tu é Mengão. Então eu sou Mengão, pronto. Isso. Já que eu não ligo pra nenhum, tudo Pronto, faz. já tem 2 na mesa. Então são maioria. Somos maioria, ó. Mengão, hein? Eu sou corintiano, eu não sigo futebol, mas eu sou corintiano. Então União como- Florentias, tá tudo bem. Tá bom. Muito bom. Mas eu gostei muito do que você colocou sobre esse senso de família. E uma coisa que eu queria, que às vezes me ocorre, assim, eu sinto, e obviamente eu não estou sendo original nisso. Assim, desculpa te interromper, mas assim, é que me veio uma parte dessa explicação que é: você sacrifica uma parte da sua vida para sua família. Uma parte do seu sucesso, uma parte do seu dinheiro, uma parte do seu tempo. Se precisar, eu sacrifico tudo. Então, Nem pisco. o brasileiro, se ele não tem sentimento de família de Brasil, ele vai sempre defender os interesses pessoais e ele nunca vai estar disposto a abdicar de algum interesse pessoal dele pelo interesse nacional, Tá certo. que é o que você faz na sua vida pessoal pelo interesse da sua família. O paralelo foi... Eu já tinha entendido, tá? Eu gostei, eu acho que tá bem... Mas foi bom que você explicou para quem tá aqui. Aqui, na verdade, não é uma conversa entre nós três, né? Isso. É uma conversa Tem um monte de com gente quem está assistindo, assistindo. Muito legal que você colocou. Mas eu vou trazer um subtexto do que eu estava falando, tá? Quando eu olho e penso assim, qual que é, afinal de contas, esses nossos valores... para mim, eu diria assim, uma verdade, sem acreditar em verdades, tá? Mas o mais próximo disso, do ponto de vista histórico, é algo que ganha sentido até o final do século XIX, não depois. Mas qual é? Que é um passado colonial de escravidão. Qual é? É o passado da escravidão. Esse é o passado. Qual que é a nossa história do Brasil? É a história do país que... Sim, mas qual é o nosso valor? O nosso valor é o valor da exploração através da escravidão. É um valor deturpado. O que marca... Exato. Então, você já perceberam o que você está me falando? Eu estou percebendo são coisas claramente. de repúdio... que nós não queremos nos conectar por isso. A gente não sabe lidar com isso. Eu não estou nem dizendo isso. Eu estou dizendo, pelo contrário, que é um valor... Assim, o que a gente tem muitas vezes no Brasil é uma situação em que as pessoas trazem como memória prática da vida delas e muitas das memórias que acabam virando formas de viver em bolhas. Assim, por exemplo, nós vivemos na bolha da classe A. Nossa bolha quase só tem gente branca parecida com a gente. Isso é um fato. E esse fato, no final das contas, tem a ver com essa história. Então, qual que é o histórico da coisa? É um histórico de um país que é marcado por escravidão, que acabou às vésperas do século XX. Então, o que eu queria perguntar para você, o que eu queria te pedir, é para você reagir a essa ideia. Como você vê nesse nosso histórico de hoje em dia, naquilo que a gente é como país, e toda essa questão de como ser irmãos, esse legado da escravidão? Bom, esse legado primeiro que divide a gente.
E subjuga uma parcela imensa da nossa população. Eu também acho. Então ele cria uma separação natural, que é um dos empecilhos para a gente ser uma grande família. Cara, é isso que eu acho. Assim, isso aqui então, não é que não tem uma grande só família esse. por causa de um conceito não de é nação. só esse. Não, mas eu não estou tem diminuindo que lembrar esse hipótese que nenhuma. também tem muitos... Mas existe isso em níveis assim, em todos os níveis quase. A gente tem isso de todas as frentes. Esse é um dos maiores, talvez. Esse é um dos maiores. Podemos dizer que esse é um dos Entendeu? maiores. Como é que você vai falar de uma grande família se às vésperas do século XX a gente tinha escravidão no Brasil? Tudo bem, mas aí eu vou te dizer uma coisa. Os Estados Unidos passou por isso. Também uma escravidão. Os Estados Unidos teve uma revolução. E tem uma pequena diferença. Mas é isso que eu estou dizendo. Eles foram lá e resgataram e criaram o senso de família imperfeito. Ninguém está dizendo que é perfeito, superior ao nosso. Mas é muito mais sólido que o nosso. Existe identidade nacional. A nossa identidade nacional ela é familiar. E esse é um problema dos países latino-americanos. A família está em primeiro lugar do que a nação. Sim. Sempre. Na América Latina, nos países latinos, isso é uma característica. Eu estou dizendo que a família é ruim? Claro que não. Você começa com a família. Porque são níveis de identidade. Qual é o seu nível de identidade mais básico? Você, pra mim, a família não tem o indivíduo. Dúvida. O segundo, a família. É engraçado a sua família primeiro, mas tá bom. Não, primeiro é você. Você é com você. Quem é a sua identidade? Quem sou eu? Você tem um nome porque único, eu sou um cético pirrônico do ponto de vista filosófico, mas não importa. Vamos lá, eu concordei com o que você está dizendo para até colocar um outro ponto, que é essa história do Brasil como esse país que tem um conflito que envolve o nosso legado da escravidão, não é da América Latina como um todo. Porque se a gente vai para os países andinos... Não, mas é que eu não estou dizendo. Cuidado, só que... Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que a América Latina é família primeiro, eu concordei. Tem um problema em priorizar a família, e a família é mais importante do que a nação. E outras sociedades, como a alemã, como a japonesa, como a americana... A família não é o núcleo central máximo. Você cria associação com outros que não são da sua família. E essas associações não existem. Um jeito disso é manifestado na economia brasileira. Você faz negócio com quem? Você ganha emprego com quem? QI. Quem indica? Que é quem? Sua família e seus amigos. Na sociedade alemã, japonesa e americana, essas relações elas são feitas com estranhos, com facilidades. E você cria, por exemplo, cerimônia do chá no Japão, ONGs nos Estados Unidos, associações diversas com estranhos que a gente não faz aqui no Brasil. Não existe ONG no Brasil. Existe, mas a escala disso é muito pequena. Você não sai da sua zona familiar e amigos e de conforto para criar o quê? Uma empresa, uma ONG, uma faculdade, uma cerimônia cultural. Todo mundo fica dentro dos seus mundos separados. As sociedades que criaram as empresas, as estruturas econômicas mais prósperas do mundo, elas criam associações com estranhos. E são exatamente essas três que eu estou citando: Japão, Alemanha e Estados Unidos. Isso é muito comum. Por quê? Porque você não tem o limite da família. Você transcendeu, você saiu e você vai fazer coisa com estranho. Com gente que você não sabe quem é. Seja a associação do morador de bairro, seja a causa comum do sei lá o quê. As pessoas se juntam para fazer coisas. Aqui a gente não faz isso. Assim, eu diria que a gente tem umas exceções. Especialmente quando você vai para lugares onde a escassez é muito alta. Você vai para a favela, por exemplo. A relação interpessoal lá é bem mais humana. Vou usar essa palavra. Falando da empatia. Perfeito. Eu acho que assim, eu vivi isso e eu hoje em dia eu vejo que esses lugares assim, as pessoas se oferecem, elas se doam para outras pessoas bem mais fácil. Sabe? Então eu entendo o que você está falando, sim. Mas eu acho que tem algumas ressalvas. O senso de comunidade talvez é maior ali. Com certeza. Mas aí nós temos que sair dali e falar, e o senso coletivo maior? Aquilo é como se fosse uma família um pouco maior, vai? Uhum. Mas não é o senso de nação ainda. Não é. E esse é o problema. Em última instância, aquela comunidade vai defender... os próprios interesses da comunidade. Isso. Sim. E não todas as comunidades. Existem que são, assim, claro, eu estou aqui falando de exceções. Isso, existem exceções em todas as análises macro de qualquer coisa. Mas, no geral, em grande escala, esse não é o volume maior do comportamento do brasileiro. Eu concordo. Se fosse,
a gente não estaria tendo os problemas que a gente tem. Porque várias dessas discussões quanto que eu estou disposto a ceder para não ter tudo que eu quero, porque no final das contas isso não é legal para o interesse maior do país. Isso é bem difícil aqui mesmo. Muito, porque eu nem sei o que é o interesse maior do país, porque eu nem sei o que faz parte ser do país. E assim, eu tô querendo que as pessoas prestem atenção numa reflexão muito mais profunda. O que significa ser brasileiro? O que me faz brasileiro? O que te faz brasileiro? Você tem que me dar uma resposta. O que nós temos em comum? O que nos conecta? A gente fala o mesmo idioma? Não é suficiente. A gente torce para o mesmo time? A nossa seleção? Não é suficiente. Nós temos que achar coisas que nos definem e que nós dividimos, compartilhamos na nossa existência, que essas vão ser os nossos laços que vão definir que nós existimos como uma coletividade grande. Isso não está exteriorizado, isso não está articulado, não está definido, não está à flor da pele. Se existir, está submerso num inconsciente coletivo que nós não sabemos muito bem o que é. Ele não foi lapidado. Eu imagino que a nossa história de construção de sociedade brasileira tem a ver com isso, porque ela está em processo. É muito heterogênea a sociedade brasileira. Assim, tem muitos povos, tem muitas maneiras de se expressar, muitas culturas que são regionais. Então, eu acho que Claro, quanto maior o país... Quanto maior o país, mais difícil. Continental, isso tal. Daí. Tem as regiões, você tá certo. Isso é pura geopolítica, por um acaso. Mas, mesmo nações muito grandes, como sei lá, Estados Unidos é grande pra caralho. Isso, e aí você pega e fala assim, tem um fio condutor que conecta aquele pessoal que tá lá, o fio condutor é mais forte que o nosso. Sim. Ou mais claro, ou mais evidente, ou mais explícito.